Paz do Senhor! Chegamos ao capítulo 22 do livro do Apocalipse. Para você que tem acompanhado as aulas, hoje é a conclusão. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Todas as civilizações surgiram onde existia água, seja poço, cachoeira, rio, precisava de água potável para a subsistência. Perceba que aqui diz que o rio da água da vida, brilhante como cristal, ou seja, puro, lindo, límpido, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, essa água, este rio que tem serpenteado o universo e que tem trazido vida. No caso, não a vida natural, que essa depende da água natural, mas a vida espiritual, através da palavra, através dos feitos de Deus, da sua revelação à humanidade, nós temos vida espiritual. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida, ou árvore da eternidade, ela está registrada em Gênesis 2:9. Ali faz uma alusão a duas árvores. A da eternidade, que é esta, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No caso, Adão e Eva comeram o fruto da outra, que é do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é a da eternidade. Aqueles que comem os seus frutos, eles têm dentro de si a eternidade. Claro que isso é simbólico também, mas na visão de João nos traz esse entendimento. 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Por quê? Céu não é lugar de dor, tristeza, frustração, ódio, amargura, maldade. Todas estas virtudes, ou todas essas atitudes, elas são do maligno, elas são de Satanás. Como no céu ele estará preso, então nós estaremos para sempre em alegria e em paz. Claro que eu usei o termo virtudes em tom de ironia. Não haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Trono é o lugar central de um governante. O livro do Apocalipse inteiro, ele mostra Jesus como o rei, o centro. Então nós temos o trono de Deus, nós temos o Cordeiro, e dali saem todas as diretrizes. E quem estará ali? Os seus servos o servirão. Os salvos, os santos. O céu é para aqueles que venceram todas as coisas. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, ou seja, para sempre selados. Para sempre teremos o seu senhorio sobre as nossas vidas. Então, não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Bem, nós precisamos do sol. A própria sobrevivência humana, a terra, a natureza, o desenvolvimento das plantas, enfim, a gente precisa do sol. À noite, como nesse tempo não existia a energia, então ele faz referência à candeia, falando da luz da noite nas casas. Bem, por que não precisará de sol ou de luz nos tempos bíblicos, de candeia, se fosse nos nossos tempos a energia? Não precisa, porque agora não haverá noite. Sempre haverá claridade, porque a glória de Deus está envolvendo num todo, céu, terra, enfim. Não haverá noite, não precisam de luz de candeia. O Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, para sempre, na eternidade.
Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. O que é muito interessante aqui é que as pessoas que querem compreender o plano de Deus, a revelação de Deus, basta acessar a sua palavra. Porque Deus se revelou de forma progressiva para a humanidade. Nos nossos dias, já temos a Bíblia, mas o Espírito de Deus continua falando conosco, para que não venhamos a errar o caminho. Então, isso é muito relevante, porque não haverá desculpa para aqueles que não entraram no caminho, que não perseveraram até o fim. Ninguém poderá dizer: não, eu não sabia. Sabia sim, porque de alguma forma a mensagem chegou até você. Bem, e se você disser para mim assim: nunca ouvi o evangelho, a pessoa não tem noção, será julgada então por sua consciência e suas obras. Resumindo, não tem para onde fugir. Nós somos responsáveis pelo nosso destino espiritual. Ainda que Deus se revelou, que Jesus morreu, que o Espírito Santo intercede e exorta, nós somos responsáveis pela nossa salvação. Isso é muito importante. A partir do versículo 8 diz: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. E ele me disse: não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Conservo é servo igual a você. Tanto seres humanos quanto anjos, todos nós somos conservos e o objeto da adoração, ou o Senhor a quem nós adoramos, está na glória, está nos céus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Para nós já passou 2000 anos e pouco, mas olha o que ele diz: o tempo está próximo. Aqui tem um detalhe importante. Lembre-se que o tempo para Deus é diferente de como é para nós. Como a gente vive aí, o natural entre 70 e 80 anos, ou em alguns casos 100, 100 e pouquinho, então para nós é muito tempo. Atenção, para Deus esse tempo é contado como segundos, como minutos. Então entenda que tempo para nós tem uma dimensão, tempo para Deus tem outra dimensão. Por isso o anjo diz: o tempo está próximo, porque ele está falando dentro do tempo de Deus e não do tempo humano. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Tá, mas então aqui a pessoa que não serve a Deus e que está no pecado, então ela que continue pecando. Aqui fala daqueles que não querem se arrepender. Então que continue nas suas práticas. Porque a condenação é para quem não se arrepende dos seus pecados. Mas, quanto aos justos, aqui ele diz o seguinte: persevere na tua justiça. E até tem gente que é fiel por um tempo e depois desiste. Então, perceba, o justo continue na prática da justiça. Não é dizer assim: eu fui bom por um tempo, eu fiz por um tempo. Não, é sempre. E o santo continue a santificar-se. Duas coisas. A santificação moral, ela é pessoal, e a prática da justiça, fazer o bem, fazer o que é certo, as nossas obras exteriorizadas, que vão ter um impacto direto em alguém. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui é muito lindo. Por quê? O que é galardão? Recompensa. Tem pessoas que dizem assim: eu vou ganhar uma coroa de ouro no céu. Isso é figurado. Do que adianta passar tanta luta e batalhar e ser fiel para chegar lá no céu e ganhar uma coroa de ouro? Na minha opinião, grandes coisas. Você tem que compreender a visão bíblica. Coroa, galardão, recompensa.
Que recompensa é esta? Quando você chegar lá, você irá descobrir. Quando eu chegar lá, eu irei descobrir qual será a minha. Mas uma coisa nós aprendemos: segundo a nossa fidelidade, nós receberemos sim uma recompensa do nosso Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O mundo que nós conhecemos, o mundo físico, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Ele começou por causa de Deus, ainda que as pessoas não creiam. Ele começou por causa de Deus. Ele se mantém por causa do Criador. E ele vai encerrar com o Criador. O livro do Apocalipse nos demonstra isso. A natureza sendo restaurada. Então, todas as coisas, por isso Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo tem um princípio em Deus e tudo tem um fim em Deus. E nós fazemos parte desse projeto. Por isso que precisamos de ter discernimento durante o processo. E para ter esse discernimento, simplesmente estudar a palavra e ter vida de oração. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Lavar as vestiduras nas vestes do Cordeiro fala da redenção, do perdão. Numa visão humana, ora, lavar uma roupa no sangue vai manchar, vai ficar vermelho. Figura de linguagem. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é ser transformado, restaurado, ser purificado, ter as nossas obras limpas, ter o coração regenerado, receber a salvação. Para que isso? Para que passar por esse processo? Para ter direito à árvore da vida, à eternidade, e entrem na cidade pelas portas, por convite. Você é bem-vindo. Fora ficarão quem? Vamos analisar agora. Cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, todo que ama e pratica a mentira. Este capítulo é muito semelhante ao 21. Quem são os cães na Bíblia? São os abomináveis. Cão na Bíblia tem um sentido pejorativo. Cão na Bíblia também fala dos líderes que foram impuros, que não se santificaram, que se aproveitaram do rebanho, que se apoderaram da noiva, do cordeiro, que é a igreja. Tiraram vantagens, mas não corresponderam com as suas obras, não corresponderam com o seu trabalho. São aquelas pessoas que você conhece, que vivem nas costas das pessoas, dos crentes em geral, mas não respeitam, não se preocupam com o bem-estar espiritual. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Ser um pastor bíblico dá muito trabalho, porque tem que ter vida de oração, de consagração, de conhecimento bíblico, tem que pregar, tem que saber administrar, tem que cuidar da família, tem que cuidar da igreja, tem que cuidar da vida na questão moral e espiritual. A pessoa tem que estar sempre atenta, sempre cuidando, sempre trabalhando, sempre atendendo, socorrendo, orando, aconselhando, exortando, chamando atenção. E aí muitas pessoas não conseguem administrar este chamado. E as que não conseguirem administrar e que passarem a desfrutar daquilo que a igreja, a noiva, pode lhe proporcionar sem compromisso, ficarão de fora. Os cães. Tanto os abomináveis quanto os líderes que têm desonrado a noiva do Cordeiro. Você acha que é fácil? Presta bem atenção nesses detalhes, porque nós precisamos de ter uma vida plena. Perfeita? Não, impossível. Mas uma vida plena em todas as áreas. Caramba, foram os cães, os feiticeiros, porque a magia, ela não surgiu do coração de Deus. A magia, ela vem dos espíritos caídos e ela trabalha com mentiras. E nessas mentiras engodam, trabalham com os sentimentos das pessoas, mentem, enganam e arrebatam suas almas. E as pessoas que fazem isso deliberadamente, conscientemente, terão sim a sua justa retribuição. Os impuros são aquelas pessoas
que no seu coração só há a maldade, desde palavras, atitudes, conversas e até as suas obras. Os assassinos, aqueles que tiram a vida do outro, ainda que na Bíblia, aquele que mata com palavras também é chamado de assassino. Os idólatras, aqui fala da falsa religião, não conseguem adorar ao Deus verdadeiro, não conseguem chegar nesse patamar. E criam deuses para si, segundo as suas crenças. Com todo respeito, mas criar algo com as mãos e dizer que é Deus é impossível. Deus, ele é revelado na Bíblia, mas você não tem uma compreensão plena de quem e como ele é. Pelo Espírito Santo nós cremos e o servimos, mas eu não posso descrever Deus, é impossível. Pega ali o Apocalipse no começo, que tem a manifestação de Jesus para João, e você não consegue entender. Cabelo branco como a lã, é brilhante, é reluzente, os olhos como fogo, e você fica imaginando aquele ser. Ele é espírito. Então, a idolatria faz com que as pessoas modelem algo para si. Agora tem uma questão. A idolatria está muito além disso. Tudo o que você colocar acima de Deus é idolatria. Tem pessoas que não criam deuses para si, imagens, mas a sua casa se torna uma idolatria, seu carro, seu trabalho, às vezes um filho. Então perceba que a idolatria é algo muito profundo e tem que ser trabalhado. Todas as pessoas que são chamadas para o ministério, a primeira coisa que Deus faz é quebrar isso no coração. E durante o processo a gente não entende. Quando o processo encerra, a gente percebe, poxa, meu coração estava muito arraigado, muito apegado em tal coisa e Deus tirou. Exatamente. Caso contrário, ficarão de fora. E também aqueles que amam e praticam a mentira. Para praticar, tem que amar, tem que gostar, tem que se identificar. Pai da mentira, diabo. Se as pessoas mentem, é porque elas têm um relacionamento com o diabo. Então, custa o que custar, fale a verdade. Ainda que não te traga lucro. Mas a presença de Deus, ela estará com você, se você optar pela verdade. E no caso também a verdade é Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a quem? Às igrejas. Presta atenção. As igrejas, por quê? Porque elas são o povo de Deus. Elas falam de Jesus, elas testificam de Jesus, elas pregam o evangelho. Elas têm responsabilidade com essa palavra. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Como falei para vocês durante as aulas, o projeto de salvação iniciou com Israel, continua com a igreja. Quem é o centro? O Messias. Profetizado no Antigo Testamento, revelado no Novo, ele é o centro de tudo. Então, quem ele é? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ou seja, brilho, fulgor, beleza, ele é o centro. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A igreja e o Espírito juntos, porque o Espírito é que está com a igreja hoje, clamam pela vinda do Messias. E ele diz assim, ó, aqui tem um convite, quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida, o rio de Deus que flui, ele é oferecido para as pessoas para matar a sua sede interior e para ter a revelação da palavra e o entendimento da salvação. Todos irão receber? Não. Se você tem lutado, orado por alguém e a pessoa não quer, respeite. Salvação é algo muito precioso e é pessoal. Eu não sirvo a Deus porque meus pais me criaram na igreja. Foi muito importante o que eles fizeram. Mas quando eu cresci, eu decidi se eu ia servir a Deus ou não. E eu optei. Então, é uma decisão consciente, pessoal, sem interferência ou pressão de ninguém. Mas há um convite. Se você quer, aceite. A partir do 18, então, para encerrar.
Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, olha só, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém acrescentar aquilo que foi revelado, ele está dizendo, vou usar as minhas palavras, haverá flagelos, ou seja, castigo para as pessoas que fazem isso. Ninguém tem o direito de acrescentar. Sabe aquelas pessoas que não creem e que querem, de alguma maneira, colocar as suas ideias? É o que mais nós vimos no decorrer da história. E João deixou claro que ninguém tem o direito de fazer isso. Por outro lado, ele diz assim: se alguém tirar qualquer coisa desta palavra, do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. No nosso século, nós vivemos para ver isso. Agora tem Bíblias em que são tiradas partes em que falam de pecado. Por quê? Porque as pessoas não aceitam ser confrontadas nos seus pecados. Estão criando Bíblias próprias. Quando você for comprar uma Bíblia, se informe antes. Preste atenção para que você não venha comprar uma Bíblia de alguém que foi lá e que tirou os seus pecados favoritos para que não venha se sentir confrontado. Ora, mas a Bíblia não é só um livro, como as pessoas dizem? Por que tanto interesse? Por que tanto empenho? Por que tanta briga? Por que, então, tentar tirar a sua essência, se ela é só um livro? Não, ela é a palavra de Deus. E as pessoas sabem disso. Podem se irar, podem se revoltar, mas no fundo todo mundo sabe que é a palavra de Deus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. João encerra, então, transmitindo para nós a graça. O que é graça? O favor dele para nós, a salvação dele, aquilo que nós não merecíamos, mas que de bom grado ele deu a todos nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.